Fala galera, aqui é o seu professor Todai com mais uma resolução comentada. Agora a FUVEST 2013, um divisor de tensão, tá bom? Vamos lá. No circuito da figura abaixo, a diferença de potencial em módulo entre os pontos A e B é de, muito bem, Todai, o que ele quer? Ele quer isso aqui, turminha, o que a gente chama de tensão entre os pontos A e B, é o que ele pede como diferença de potencial, tá legal? Muito bem. Primeira análise que eu queria que você fizesse do circuito é que a gente pode começar aqui, pessoal, pensando que esse primeiro resistor de 4 quiloohms aqui, ele pode ser simplesmente retirado do circuito, que ele não vai fazer a menor diferença, tá bom? Mas por que, Todai? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, para que haja diferença de potencial em cima de um resistor, eu preciso ter o que a gente chama de corrente elétrica, é ou não é, pessoal? Tem que ter uma corrente elétrica passando por aqui. Só que, pessoal, eu vou dizer para você que a corrente elétrica que circula nesse resistor de 4 quiloohms, ela é zero, ela é nula. Não tem. Como não tem, Todai? Por que não tem? Porque para ter origem de corrente elétrica, eu preciso de uma diferença de potencial entre os pontos. Só que o ponto aqui em cima, pessoal, ele é de 5 volts. E o ponto aqui, ponto A, ele também é de 5 volts. Por quê? Porque ele não está errado, gente. Se ele tivesse ligado a esse ponto 0 volts aqui embaixo, tudo bem. Aí você poderia dizer que tem uma diferença de potencial. Mas acontece que esse circuito aqui, ele está em aberto, galerinha, tá bom? E quando ele está em aberto, ele não tem como fluir os elétrons. Então, veja como a corrente elétrica ela é espertinha. Ela só vai fluir, pessoal, se houver uma diferença de potencial. Se ela vê que a potencial aqui é 5, aqui é 5, por que ela vai fluir? Ela não flui, tá bom? Fica, por isso que esse exercício aqui é bastante importante para o teu aprendizado. Por quê, pessoal? Porque você já fica com a ideia de que só haverá corrente elétrica quando nós temos uma diferença de potencial. Não havendo essa diferença de potencial, turma, a corrente elétrica aqui ela é nula, tá bom? Ela não existe. Então, eu posso dizer que esse ponto A aqui e esse ponto aqui, eu posso dizer que ele é ponto A também? Pode. E esse aqui é o ponto B, né? Exato. E aqui a gente vai criar um ponto C, tá bom? Muito bem, redesenhando então o circuito, nós vamos ter essa situação, turma. Um ponto A, um ponto B, aqui esqueci, vou colocar ponto C, tá bom? Muito bem. Primeira análise que eu quero que você faça aqui, turma. É notório que o R3 e o R4, eles estão em quê? Em paralelo. Não entendi toda aí. Por que eles estão em paralelo? Porque os inícios coincidem com os términos, eles têm dois pontos em comum. Os dois começam no ponto B e os dois terminam no ponto C. Quando isso acontece, a gente diz que os resistores estão em quê, Todai? Paralelo, tá bom? R3 paralelo com R4. Todai, como é que a gente faz paralelo entre dois resistores de 2 quiloohms? Regra prática, turminha. Você vai pegar o 2 e dividir por 2, tá bom? Você só pega o valor dele em quiloohms mesmo, não tem problema, a gente deixa para transformar no final, porque todos os resistores estão na ordem de K, tá bom? Então pega 2, divide por 2 e você vai encontrar aqui, então, o valor da resistência equivalente, que nesse caso aqui seria um resistor de 1 quiloohms. Bem? Só que eu vou ter que somar com mais esse resistor de 4 quiloohms aqui em cima, né? Exatamente, porque ele está em série. Agora veja que o resistor R1, ele só tem o ponto P em comum, né? Então ele está em série, pessoal. Então eu vou ter 1 mais 4, eu vou ter o quê? 5. Então a resistência total desse circuito, resistência equivalente, ela é de 5.000 o quê? Ohms. Por que toda as 5.000? 5 kg. Nós deixamos para transformar no final, tirar o prefixo no final. Tá bom? Maravilha. Toda aí agora, o que, que eu faço? Gente, agora eu quero que você preste atenção. Foco na pergunta. A pergunta é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Gente, a diferença de potencial entre o ponto A e B é exatamente a tensão elétrica em cima do resistor R1. Se você descobrir essa tensão que está em cima de R1, matou o problema. Então, aí, como é que eu descubro essa tensão em cima do R1? Bom, galera, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a corrente, né? E por que nós vamos calcular a corrente, Todai? Porque, gente, a gente tem que a diferença de potencial total do circuito, ela vale quanto? A diferença total do circuito, ela vale 5 volts. E a resistência total? A resistência total, ela foi calculada anteriormente, ela vale 5.000. Se você tem a tensão total entre o ponto A e C, você tem a resistência total entre o ponto A e C,
você calcula a corrente. Como mesmo, Todai, que eu faço esse cálculo de corrente? Né? Não estou entendendo como é que eu vou fazer esse cálculo de corrente. Ora, você vai fazer pela lei de Ohms. Lei de Ohms é aquele tal do triângulo do Ukhi, Todai. Isso mesmo, galerinha. É o Ukhi, olha ele aqui, né? É o Ukhi. Então, se você quiser calcular o I, você tampa o I e vai fazer o quê, Todai? Você vai fazer que o I é igual ao U sobre o R. E o nosso U é 5 volts. Está aqui, ó, 5 volts. E o nosso R? Você vai pegar o R total. É o R equivalente. Tá bom? Quanto que é 5 dividido por 5, turma? Dá 1, né, Todai? Dá 1. Então, pessoal, se 5 dividido por 5 dá 1, nós vamos ficar com 10 a menos 3, porque esse 10 a terceira ele sobe e fica negativo. Isso aqui seria a mesma coisa que 1 miliampere, Todai? É 1 miliampere. Essa corrente aqui, então, é de 1 miliampere. Essa é a corrente que circula, então, tá? Por esse circuito. Turma, voltando aqui para o primeiro circuito, eu vou até colocar aqui em verde para você ver. Ó, significa que a corrente elétrica total do circuito, ela vale quanto, gente? Ela vale 1 miliampere. Quando chega aqui, ela se divide, tá bom? Como os resistores são iguais, olha que bacana. Eu vou ter meio miliampere aqui, meio miliampere aqui. E depois ela volta a ser 1 ampere, 1 miliampere de novo. Dá para entender? Então, gente, o que eu queria que você agora observasse é que eu tenho o valor da corrente e tenho o valor da resistência. Como é que eu vou achar a tensão? Volta para o triângulo de Ohms. Você tampa o U e faz o quê? RI, tá bom? Então, a tensão no ponto AB é a mesma tensão em cima desse resistor aqui, pessoal, do resistor R1, ó, tá bom? Então, como que a gente vai fazer, Todai? Vai pegar o valor do resistor, que é 4 kΩ, 4 vezes 10 a terceira, e multiplicar pela corrente, que é 1 miliampere, 10 a menos 3 ampere. Você vai cortar, e vai chegar, então, à conclusão que a tensão ali naquele trecho é de 4 volts, tá bom? O que nos dá, então, aí, pessoal, como resposta, né, a alternativa B, de bola. Queria chamar a tua atenção para o seguinte, turma. Olha só, lembra que a resistência equivalente aqui entre o R3 e o R4 era de 1 kΩ? 1 kg vezes 1 miliampere dá quanto, Todai? Dá 1 volt, né? Então, olha só, turminha, nós vamos ter nesse divisor de tensão a seguinte característica: 4 volts aqui e 1 volt em cima desses dois resistorzinhos aqui de baixo. Tá legal? 4 volts mais 1 volt, total 5 volts. Tá? Isso é o típico divisor de tensão, onde eu tenho a primeira parte em série e a segunda parte em paralelo. Tá? E talvez a grande dica do exercício é tomar um pouquinho de cuidado com essa resistência de 4 kΩ aqui. O aluno desatento poderia achar que está em paralelo, mas não está. Ela está em aberto, então toda resistência, nós vamos combinar o seguinte: toda resistência em aberto, você vai simplesmente ignorar o valor dela. Bom, espero que tenha entendido aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa no seu comentário. Um grande abraço a todos.